Fala, Oi, minha meus gente, boa amores, tarde. linda tarde. Estamos ao vivo com você para fazermos juntos o nosso Entre Família. Muito boa tarde para você, segunda-feira, depois do final de semana, espero que tenha sido bem legal para você, ou não importa, a gente está junto aqui e vai ficar até as 4h30 da tarde num programa cheio de coisas novas. Verdade, benção demais. E essa semana que a gente continua falando, né, sobre esse tema tão especial, sem tabus, né, Darleide? Começa uma semana toda especial aqui também na TV Novo Tempo, a partir das 8 da noite. Yes! É isso, já dá meus até uma amores. ansiedadezinha, Semanaço já começou na rádio, hoje tem aqui na TV. Vamos dar mais informações para você ir de casa, mas vale a pena reforçar. Realmente, a semana de pré-lançamento da revista Sem Tabus já foi um sucessaço e a gente continua com você oferecendo essa oportunidade de saber de relacionamento e sexualidade. E o tema de hoje é... Vamos falar sobre os relacionamentos, né? Quando as conversas virtuais, elas roubam o espaço do diálogo pessoal. E a gente está na semana também... Não sai do celular! Na semana do Dia dos Namorados, né? Essa semana tem Dia dos Namorados. Verdade. E aí muitos restaurantes já têm um espaço para deixar o celular lá dentro, para não ficarem ali. Não sei se é uma boa coisa, porque eles não vão saber o que dizer. Vão ficar procurando assim, ai, não acho que tá faltando alguma coisa, igual os casados. Igual o que fazem os casados. Não parece que tá faltando alguma coisa, amor? Os filhos. No caso, tá faltando alguma coisa, amor? Tô sentindo um vazio. É o celular. Ai, hein? E para muita gente, tirar o celular e fazer uma amputação é a mesma coisa. A mesma é uma extensão da própria mão. Patrícia Jung, a nossa convidada de hoje, fonoaudióloga, mas especialista em comunicação relacional. E essa conversa vai ser boa demais aqui. Temos ainda mais notícias, minha gente? Temos hoje? Temos Josemara, né? Vem um trânsito de Josemaras por aí. Tá ali, ó. Teremos interações. Estou te vendo. E aquele cantinho lá? Parece Menina, você viu que cantinho bonito, né? Semana passada tava de um jeitinho e vai mudando. Cada dia tá diferente. Olha só, cantinho legal, Cantinho do pensamento. Bater um papo. Cantinho da conversa boa. Meus amores, pausa bem rapidinha. Nós já estamos de volta com você, com o seu alegre, feliz Entre Família. Até já. Simbora, vamos que vamos, Entre Família. Agora 2h33. Que prazer ter você juntinho com a gente, ao vivaço, hein? Mais uma semana dando sequência aí, segundo dia da semana. Final de semana foi bom, viu? Foi bom, graças a Deus. Por lá, Darleide. Foi bom, fiz uma meia semana de oração, de quarta a sábado, na igreja do bairro Esplanada, em São José dos Campos. Sábado à tarde, muita interação, à noite também. E o domingo nos preparando, porque hoje começa uma programação muito especial aqui a partir das 8 da noite. E logo te conto mais detalhes, mas é coisa boa. Consultório de casais, a partir das 8 da noite, só isso. Eu queria mandar um abração para os meus amigos da Associação Mineira Central, pessoal lá de BH, onde eu estive no final de semana, prometi que ia mandar um abraço, encontrei uma audiência interessantíssima lá, jovens, idosos, muito legal. Beijo pro pessoal aí de Confins e de Contagem também. E a outra igreja, daqui a pouco eu vou lembrar, porque não é tão famosa assim os nomes, né? Confins, Contagem, BH, a gente lembra, né? Mas uma igreja deliciosa, super carinhosa. Imagine junto a panela de mineiro, gente. Inacreditável. Meu pai. Coisa boa. Muito bom. Você tem que se preparar uma semana para poder passar um final de semana lá, né? Tem que ficar sem comer. Muito legal. Um abraço para vocês e abraço para os atendentes da Escola Bíblica também que estão aqui nos acompanhando. Daqui a pouco a gente vai mandar um presentão aí. Olha lá, galera da Escola Bíblica, ó, já tem a câmera, a nossa câmera, o Zeca tá por lá já, hein? E olha a telinha ali do Sem Tabus, ó. Pessoal do atendimento. Por que será, hein, Darley? É que daqui a pouquinho eu vou passear ali pela escola para o atendimento para saber quem está ligando. Quero atender a sua ligação, quero falar com você. Você vai estar atendendo? Aham. Quem tá lá pode ligar e você o atender. E a palavra-chave é Sem Tabus. Vai ligar e eu vou atender, ela vai dizer Sem Tabus. Oi, boa tarde, eu digo Sem Tabus. Não diga alô. Até já, meus amores, estaremos por aí daqui a pouquinho. E a pergunta do dia, Abinal? Perguntinha do dia é a seguinte, para você já interagir com a gente agora, mandando aí pelo nosso WhatsApp 12983150249. Eu quero te contar uma coisa. Hoje veio uma senhora nos visitando aqui com outras pessoas, aí ela parou assim, ai, Darleide, eu te amo, te amo. Aí na sequência, ela olha assim, mas outro dia você e o Abinal estavam
falando com o pastor Aleixo e eu não gostei porque vocês não estavam brigando com ele, sei lá o quê. É sério? Sei lá, zoando. Acho que ela falou assim, zoando com ele. Eu? De jeito, Olha jamais. isso. Vocês acham que as pessoas não percebem? Eu sou boba. E ela hein? fala isso do lado dele. E aí ele faz essa cara de, ai, de menino abandonado. As pessoas não são bobas, as pessoas percebem. Já ultrapassou os limites daqui. Até em Guararema o pessoal já tá mudando de ideia. Ai, o que eu vou dizer, hein? Deixa eu correr para a pergunta do dia aqui, então, ó. Você já sentiu que o uso do celular interferiu de alguma forma a comunicação? Você, casal aí, né? Percebeu em algum momento? E não tô falando só dos casais novinhos não, viu? Porque tem muitos casais aí já de bastante idade, de casamento especialmente, da terceira idade, que tá ali, ó, cada velho no seu canto lá, Darleide. Sabe por que eu digo isso? Às vezes eu ligo pra minha mãe e meu pai, tá lá, ele lá no canto do sofá, ela aqui, cada um no seu celularzinho e tal. Eu falei, mas por que fica cada um numa ponta? Senta um do ladinho do outro e tal, e aí compartilhando coisas. É legal? É legal, mas será que isso interfere na comunicação do casal? A Lan House, né? Cada um no seu cantinho usando sua máquina. Bem Você isso, que não né? sabe o que é uma Lan House, assista o programa Evidências. Boa. Muito bem, então responde pra gente. O celular tem interferido aí na sua casa porque você fica muito tempo num, seu marido no outro, ou você quer falar com seu marido, ele não tá nem aí pra você, e aí como é que você vai ser mais interessante que a maquininha, né? Não sei. 983-1502-49, vem aí ela com notícias. Boa tarde, você aí de casa, boa tarde vocês também. Eu vou pegar o gancho do que o Abinal falou, viu? Lá na minha avó, meu avô também tem celular e ela também. Só que ela responde nos dois. Aí eu falo, oi vô, tudo bem? Aí ela mandando o áudio, oi filha, tudo bem? Eu falei, ué, não é o vô? Que a moda pega. E gente, é sobre isso que a gente vai falando mais info. Como o celular pode afetar, no caso, os relacionamentos, de como ele está presente no nosso dia a dia. Mas depois da vinheta. Já começo mais info falando de um companheiro que está com a gente em quase todos os momentos do dia. Não é um parente, mas parece. Ele acorda com a gente, vai para o trabalho, para a academia, para a cozinha e até para o banheiro. Estou falando do celular. Esse aparelhinho aqui é uma verdadeira central de comando. Ajuda a organizar compromissos, faz pagamentos, guarda as nossas fotos e conversas, conecta a gente com pessoas do outro mundo e, claro, do nosso mundo, mas de outro local. E, claro, ainda dá para pedir aquele lanchinho com apenas 2 cliques rapidinho. E olha só esse dado. Segundo a Anatel, 9 em cada 10 brasileiros têm um celular. E o mais curioso é que o mês de abril terminou com mais de 265 milhões de linhas ativas no país. Ou seja, tem mais celular do que gente no Brasil. Não dá para negar que o celular se tornou um item essencial tanto na vida pessoal quanto profissional de muita gente. Mas com tanta utilidade, será que estamos passando tempo demais com ele? Um estudo do Instituto Ipsos revelou que os brasileiros passam, em média, 3,6 anos da vida grudados no celular. Isso equivale a cerca de 6% de todo o nosso tempo livre ao longo da vida. E tem diferença entre gêneros. As mulheres passam cerca de 6,4% do tempo livre com o celular e os homens 5,9%. Tá aí, né? A gente sempre fala que são os homens e lá vem um dado mostrando que são as mulheres. Além disso, a pesquisa apontou uma comparação com outras atividades. Confere comigo na tela. E quando falamos de tempo livre, apenas 2% são dedicados a atividades ao ar livre. 4% é o descanso, sim, aquele descanso que você simplesmente não faz nada, somente 4%. 2% atividades religiosas e 1% participar de eventos. Ou seja, o celular rouba uma fatia grande do nosso tempo e isso pode afetar áreas importantes da nossa vida. Quer ver um exemplo?
Nos relacionamentos, essa conexão fácil com o mundo digital pode acabar dificultando a conexão com quem está bem ali do nosso lado. Segundo uma pesquisa, 55% dos casais já discutiram por causa do uso excessivo do celular pelo parceiro. É aquele lá, você não está dando atenção, o que você está fazendo, só fica no celular. Muita discussão desse nível. E 51% relatam desentendimentos durante momentos de convivência, como nas refeições. Tá ali, naquele momento, para estar bem a família, conversando, ou somente se alimentando, a pessoa está aqui conectada, mexendo, querendo saber, atualizar as redes sociais. Mas nem tudo também é ruim. 62% dos entrevistados acham que a comunicação online ajuda quando o parceiro está longe. Então, no caso, vocês que gostam de viajar bastante, né, trabalham com isso, é bom para facilitar o relacionamento, a conversa com o parceiro. O problema é quando o celular vira um motivo de briga mesmo perto. Agora, quando o casal compartilha o mesmo dispositivo, os motivos das brigas são outros. 25% já discutiram sobre quem deveria usar o aparelho. Agora está na minha vez, já usou muito, já ficou muito tempo nas redes sociais, agora é minha vez. Que é o caso de quem tem o mesmo dispositivo e aí tem todas as informações lá. 45% por alguém que acaba esquecendo carregar. Então, poxa vida, dividimos o celular e você deixou descarregar? Acabou a bateria? Briga na certa, acaba a discussão. E 25% por perder um dispositivo. Então, onde que você colocou o nosso celular? E vira briga. Em resumo, o número de discussões envolvendo o aparelho é visível na pesquisa. Ou seja, o celular está ali no centro da vida e também no centro de muitas discussões. E é sobre isso que vamos conversar hoje no Entre Família. Se você também sente que o celular está atrapalhando a convivência aí na sua casa, esse é o momento de participar, mandando a sua interação, tirar essa dúvida, para saber qual é o limite, até que ponto é interessante. Até quando eu estava escrevendo, eu lembrei de uma amiga que a gente estava conversando e eu falei assim, nossa, eu acho que eu passei muito tempo no celular e eu estou no meu tempo livre, eu vou fazer uma outra coisa. Aí ela comentou comigo que ela sente que realmente está no tempo livre quando ela pega o celular para mexer. Com calma nas redes sociais, não para trabalho, somente para mexer nas redes sociais. E aí ela entende que aquilo é o tempo livre dela. Se ela não consegue pegar para ver as redes sociais, ela não aproveitou, não teve tempo livre. Interessante isso, né? A dependência que as pessoas estão tendo com o celular. O celular é uma ferramenta muito útil, né, no nosso dia a dia. Foi o que a gente até comentou em outro programa, porque ele engloba ali várias ferramentas que a gente utilizaria separado aqui e ali. E aí tá tudo ali num mecanismo só, fácil, na palma da mão, não precisa ter aquele monte de equipamentos, mas ao mesmo tempo a gente tendo tanto... É como se a gente tivesse aqui, ó, na minha frente tudo. Tem uma câmera fotográfica, tem um computador, tem não sei o que, tal. Tem o banco. Tem o banco, tem isso. as fotos. Olha, tá aquele leque de coisas. E aí num momentinho livre, por exemplo, agora é a vez disso. Não, agora é a vez disso, vez disso, daquilo. E aí, o nosso tempo livre que poderia fazer alguma outra coisa, principalmente conversa, né? Lado a lado com outra pessoa, acaba sendo ocupado por uma dessas ferramentas que a gente tem tudo ali, né, pastor? O próprio uso da expressão tempo livre revela que tem alguma coisa que não está certo. O resto é tempo preso. A ideia de tempo livre revela muita coisa. Né? Tempo livre. O que é o resto? Igual falar dia útil. E o que eu penso... O resto do dia são inúteis? Associada a essa questão, ainda fico pensando quanto de tempo produtivo nós dispersamos, justamente por nos entretermos, porque nem sempre nós estamos fazendo uso desse dispositivo de alguma forma útil. Porque não vamos dizer que é útil quando a gente fica muito tempo nos Instagrams da vida, TikTokers da vida, olhando simplesmente, passando. Não é possível. Mas tem muito do nosso trabalho, da nossa leitura, da nossa execução prática das coisas que devem ser entregues, que têm sido prejudicadas por conta desse uso ineficiente dessa ferramenta. Porque existe uma diferença entre recreação, existe uma diferença entre lazer e de entretenimento. Então, tudo virou uma distração. Quando a gente pensa na vida como ela é, o descanso inconsciente já está determinado. Descanso inconsciente é sono. Aí eu quero me desligar da realidade numa relação de entretenimento, quando essa função já foi pré-determinada. Se desligar da realidade é dormir.
Agora, lazer, recreação, são todas atividades que vão te gerar descanso, vão te gerar conexão, mas elas são úteis. Elas são ativas, elas são conscientes. Então, por exemplo, o tempo que eu deveria estar exercitando o meu corpo, eu estou fazendo exatamente o contrário. Estou me desligando dele, da consciência da realidade, para ficar numa relação de entretenimento. É um entorpecimento. Eu fico até pensando aqui, pastor, hoje em dia a gente tem essa tecnologia chamada celular, que tem um monte de coisa numa dela, em uma só. Isso aqui não é um celular, não, é. Tá? Um tablet. É um celular grandão esse. É um enorme de um celular. Baita de um celular. Aí a gente volta um pouquinho, antes de ter o celular. A tecnologia era a televisão e videocassete e tudo mais. Voltou um pouquinho mais o rádio, teatros, enfim. E eu queria saber até nos tempos bíblicos, né? Qual seria, não sei se vai dar tempo de responder agora ou depois, qual seria a tecnologia que faria com que eles se distraíssem? Existia algum tipo de tecnologia naquela época que fizesse com que eles se distraíssem? Ô, Jô, você quer sentar? Pois é, eu fiquei assim, ninguém vai se despedir, eu tô aqui um tempo em pé. Interrogações aqui. Não dá nem pra falar que ele tava no celular que passou despercebido, né? Era um tablet. Senta aqui, Jô. Não, mas eu quero saber a resposta. Depois disso, aí depois eu dou um tchauzinho pro pessoal. O que é qual é a palavra que você usou? Tecnologia. A distração, o O que lazer? você usava naqueles dias para distrair? Para distrair, não existe distração. Simplesmente não tem distração. Essa é que é a grande Tirava a realidade. atenção, né? Todo o seu tempo é livre. Você faz e você toma decisões livres no tempo todo. Se você não tem tempo livre, você é um escravo. Escravos não têm tempo livre. O resto tem. Escravos não têm tempo livre. Isso que é muito importante quando a gente usa essas expressões. A outra é, 6 dias o Senhor trabalhou, no 7º ele fez o quê? Ele descansou. Portanto, o trabalho leva para a adoração, não para a distração. O trabalho leva, o lazer da Bíblia é templo. Tudo leva para o templo. Então, tudo que ele faz, ele comemora com o Senhor. Ele não vai para a praia no final dos dias. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. O final da jornada da ovelha, no Salmo 23, é a casa do Senhor. As festas eram religiosas. Festa, celebração, tudo leva para o templo. É lá onde a alegria acontece. Então, como a alegria não está mais no encontro com o Senhor, ela está sendo procurada junto com os ídolos. Então, o que substituiu o templo hoje é o lazer. Mas ele é a substituição imediata da relação de celebração, de lazer e adoração. Eu quero ficar feliz hoje. Vou para a igreja. E isso que entra nesse lugar é uma adoração, é um Deus. Hoje eu radical o inverso. Eu passo o dia inteiro na igreja, o sábado inteiro, o domingo inteiro, e agora que eu vou ficar feliz. Quando acaba, aí no sábado à noite eu vou procurar felicidade. Isso é ilógico, absurdo, bizarro do que você pensar na Bíblia. Revela a fragilidade da nossa relação com Deus, né? Sua alegria não está lá. Ai, aquele texto, alegrei-me quando me disseram na casa do Senhor. Cadê? Cadê? Meu Deus. Josemara, obrigada, meu amor, por hoje. Depois, né? Mas foi essencial ficar aqui. Cansou as pernas um pouquinho aí, né, mas Josi? tá tudo bem. Se quiserem de me convidar ali pra sentar com vocês, tá tudo certo, viu? Um beijão pra vocês aí de casa, um beijão pra vocês também, tá bom? Tchau, tchau. Depois eu mando o áudio falando como foi o programa. Tchau. Tá bom, valeu, hein, Ju? Tchau, querida. E eu já aproveito para receber Patrícia Jung com a gente mais uma vez aqui no Entre Família para falar sobre comunicação. Tudo bem, Patrícia? Tudo Seja bom? bem-vinda. Muito fica à obrigada. vontade. Bem-vinda, Olá, Patrícia. obrigada, queridos. Nós estamos aqui nos propondo a pensar o lugar do celular, o lugar das conversas online com o diálogo presencial. Qual é a grande questão que a gente precisa tratar a partir do tema comunicação tão necessária entre a gente, especialmente os casais? Pensando, a gente vai falar dos casais, mas pensando na comunicação de modo geral, essa tecnologia que veio para aproximar está nos afastando. E tem questões cerebrais mesmo que está acontecendo. Por quê? Vocês falaram muito das redes sociais, dessa questão de ficar muito tempo. E as redes sociais geram a dopamina, que é o neurotransmissor do prazer. Só que ela está sendo gerada em grandes quantidades. Então, em vez de eu estar aqui cultivando um momento presencial, eu estou aqui rolando um feed que me gera um prazer que pode viciar, e isso me desconecta do mundo. Porque é tanta dopamina, que eu vou querendo mais, é viciante mesmo, e a vida, como ela vai se tornando insossa. Mas não é porque ela é insossa, é porque o meu cérebro está cheio de dopamina. E tem a questão da atenção também, porque se eu estou com o equipamento aqui
De vez em quando eu dou uma olhadinha, uma notificação, mesmo que seja trabalho, eu não estou 100% presente. Porque essa história que a gente é multitarefa, não, nosso cérebro não é multitarefa. Se eu tenho 2 questões para prestar atenção, ele vai se dividir em 2, em 3. Então, eu nunca estou presente, eu nunca estou atento ao outro que está ali. Isso pensando em casal, casamento, isso é nocivo demais. Esses são, para mim, os 2 fatores que afetam mais a comunicação. É o excesso de dopamina, então eu quero mais, porque eu quero notificação. Curtida, estão confundindo com afeto, que não é, mas as pessoas, olha, eu tive tantas curtidas e isso não é afeto. E a questão da atenção mesmo, porque eu preciso estar 100% ali presente para o meu esposo, para o meu marido, para a minha companheira, né? Em casa a gente tem um trato eu com a minha filha, para ela me ajudar. É assim, ó. Quando você for falar comigo, certifique-se de que você só vai começar a frase quando eu estiver olhando para você e prestando atenção. Aí eu tô fazendo um negócio sério aqui no celular. Ela fala, pai, e para aqui assim. Vou esperar você prestar atenção. Enquanto esse movimento aqui, ó, não começar, ela não fala. Mas assim, faz uma diferença imensa. Não começa a falar mesmo. Fala, pai, vou esperar você prestar atenção. Ai, que lindinho. E fica assim. E você, mas eu falei pra você, falei, filha, certifique-se de quem está falando com você, porque você tem que dar valor à sua própria fala. E isso é uma estratégia mesmo que a gente já ensina e tem que ser usada na relação entre pais e filhos, nas relações comerciais, corporativas e na relação principalmente de marido e mulher. Agora você pode falar, você pode perguntar mesmo, olha, agora você tem um tempo para me dar atenção? Porque essa história de falar, já passou muita informação. E isso não é de hoje, né? Quem não lembra que outrora, ontem, estavam assistindo futebol e a esposa entra, os filhos entram, e o pai sai da frente e ela quer falar um negócio sério. Então, essa estratégia de prestar, você está comigo? Você está olhando para mim na hora certa, do jeito certo, respeitando que há um momento do outro e há o seu também. Tudo isso é comunicação. Meus amores, nós vamos para o intervalo. Vamos continuar ainda durante todo o programa com a Patrícia Jung aqui. Tem a sua participação, interação, que chega para a gente pelo 983-150249. Conta para a gente se o seu relacionamento já sofre por interferência desse pedacinho de tecnologia que você tem em mãos para usá-la e que muitas vezes, em lugar de beneficiar, prejudica. Seguinte, logo depois do intervalo já não estarei mais por aqui. Estarei lá, junto com os atendentes da Escola Bíblica. Quero a sua ligação dizendo sem tabus. Você diz boa tarde, eu digo sem tabus. Combinado assim? Para pedir a sua revista de hoje. Nós vamos e voltamos. Até já. Estamos de volta e a pergunta fica para você responder. Manda sua interação para a gente dizendo aí. O celular, o uso do celular já interferiu, já te criou problemas no casamento? Mas vamos dar uma melhorada? Como que você resolveu esse tipo de problema? Você tem uma história boa para contar? Na minha casa a gente resolveu assim, joguei na parede. Não, sei lá o que for que você fez, ajuda a gente também. O Abinal está ali no espaço da TV que vai começar a assistir... Não, você vai fazer Agora vamos assistir coisa. Aqui o que será? Tá passando Entre Família na TV Novo Tempo, então vou ter que assistir o Entre Família. Tá aqui, ó. Gente, seguinte, ó, vamos conversar com ela agora. A Jennifer Tartarini, ela que... atuava como jornalista, liderava uma equipe de marketing, ou seja, ela tinha que estar conectada 24 horas por dia praticamente, para lidar com tantas demandas. E em um momento ali ela percebeu que estava mais conectada ao mundo virtual do que ao mundo real. É isso, Jennifer. Conta pra gente um pouquinho mais aí da sua história. Boa tarde. Opa, peraí, acho que o áudio está mutado, Jennifer. Dá uma olhadinha e vê se o áudio do seu celular ou computador tá mutado. Porque não chegou. Aí, menina, pronto. Tá me ouvindo? Perfeitamente. Perfeito. Prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada pela participação. É exatamente isso que vocês falaram. Eu trabalhava numa equipe de marketing de uma empresa, né? Eu liderava essa equipe e eu precisava ficar praticamente 24 horas conectada. A gente buscava aquilo que a gente chama de pauta quente, que são aqueles assuntos do momento, né? Então, para que eu conseguisse essas pautas quentes, eu ficava dias e noites e até madrugadas em claro para buscar essas notícias. Verdade, né? Nessa busca, porque a notícia a cada minuto praticamente está se renovando alguma coisa ao redor do mundo, né? Mas qual foi o momento ali que você acendeu aquela luzinha de alerta? Opa, algo não está correto.
né? Algo errado não está certo aqui nessa conta, né? Qual foi esse momento na sua vida? Então, a dependência digital, até do ponto de vista neurobiológico, ela é bem associada aos mecanismos cerebrais de uma dependência digital, de uma dependência química, né? Então, muitas das vezes ali, por exemplo, uma pessoa que está dependente químico, ele até ter esse estalo, por mais que esse corpo ele dê sinais ali, até ele finalmente se convencer de que precisa de ajuda e buscar a família, às vezes ele precisa chegar no fundo do poço. Foi no meu caso, porque meu corpo deu vários sinais inicialmente e simplesmente eu ignorava, porque eu estava num piloto automático, né? Então eu pensava assim, eu preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro, cuidar dos meus filhos, da minha família, e isso foi se intensificando até, eu lembro como se fosse hoje, eu cheguei de uma reunião de trabalho e simplesmente eu esqueci, eu precisava conduzir essa reunião e eu esqueci praticamente vários momentos da reunião. Comecei a ter lapsos de memória, eu trocava as palavras, ao invés de falar desliga essa luz, eu falava fechava a luz, fecha a luz para mim. Quer dizer, são palavras semelhantes, mas não são as mesmas palavras. A palavra correta que muda ali o sentido daquela frase, né? Então, assim, eu voltei dessa reunião bastante chateada e eu fui para casa de uma prima, da minha prima. E eu chegava lá, assim, a minha família e os meus amigos, eles já estavam percebendo e eles já me alertavam. Eu simplesmente ignorava isso. Eu sabia que tinha algo de errado acontecendo comigo por conta desses sinais de esquecimentos, queda de cabelo. E aí eu cheguei na casa dessa minha prima e eu lembro que era próximo do meu aniversário. Foi muito engraçado porque ela chegou pra mim e falou assim: prima, eu tenho um presente pra te dar. E não é um presente comum, mas é um presente essencial que você precisa muito. É um pacote de terapia. E ali parece que deu aquele estalo que eu caí a ficha e eu não tô bem. Mas assim, o meu corpo ele já tinha dado sinais anteriormente, eu simplesmente ignorava. Verdade. Agora até você tocou num ponto muito importante aqui, Jennifer, e eu até aproveito para trazer para a Patrícia. Até mais no começo você comentou, né, dessa dopamina fácil que vem através das redes sociais, uso do celular muitas vezes, e é comparado sim a um vício de uma droga, que igual no caso aqui da Jennifer, ela contando pra gente que o corpo já dava sinais daquele vício, daquela dependência que ela tinha, mas diferente, por exemplo, de uma droga, vamos colocar aí a bebida alcoólica ou o uso de algum outro entorpecente lá, que você vai para uma clínica de reabilitação, passa um tempo, enfim, tem todo um processo. Esse processo das redes sociais é diferente, é uma droga que vem gratuitamente, digamos assim, né? Como se livrar disso, menina? Então, é fácil acesso, né? Porque você não precisa sair da sua cama para você ter acesso a essa, entre aspas, droga. Existem muitas técnicas, a gente vai até conversar um pouquinho como que a gente vai fazer para, se houver uma dependência, se já estiver em dependência química, porque é uma química do neurotransmissor, precisa-se de terapia, precisa-se de abstinência, precisa-se ficar sem. Já tem estudos que mostram que para se livrar do vício mesmo, dessa crise de abstinência, seria necessário ficar até 90 dias sem o uso, para a desintoxicação total. Mas existem terapias, existem estratégias que são colocadas na vida do indivíduo ali, para que isso possa ser, ele comece a se desconectar, ele comece a se liberar dessa dopamina, que a gente chama que é a dopamina fásica, de altos picos, para que ele possa se desintoxicar como uma droga mesmo e começar a voltar a ter uma vida normal sem essa dependência. Mas como todo dependente químico, é só por hoje. Então é algo que precisa ser feito diariamente, é um controle diário. Não existe a cura, existe o tratamento e a desintoxicação para que a cada dia eu possa viver. Hoje eu não farei, hoje eu me controlarei, hoje eu terei um X acesso ali, um número que até em terapia se considera saudável, vamos acessar dessa forma, desse tanto de minutos ou horas que é determinado ali. Verdade. Pastor, o vício, ele é pecado, não é? Todo vício é uma relação idólatra. É que muitas vezes a gente isolou a idolatria por uma questão estritamente moral e acha que idolatria ela tem a ver com viver num modelo de civilização diferente do nosso.
Mas as idolatrias, elas são contextualizadas com o modelo de vida. Então, ela é a substituição do prazer obtido em Deus por um prazer, uma identidade, uma demanda de tempo e um centro da vida. O vício sempre está no centro da vida do viciado. E se ela ocupou o centro da vida, obviamente é um ídolo. Então, ela dá a alegria que ele procura, dá a satisfação que ele procura, ele entrega para o vício mais que ele entrega para qualquer outra coisa no seu relacionamento. Então, o vício é sempre pecado. E como pecado, ninguém sai do pecado sozinho. Então, a gente fala, mas é pecado, então é uma questão de força de vontade. Não, ninguém sai do pecado com força de vontade. Para pecado tem que ter salvação. E os braços de salvação, eles são também de uma outra pessoa que vai te estender a mão para te sair dali. Verdade, que foi o seu caso, né, Jennifer? Buscando acompanhamento, força, ajuda em Deus, claro. Você conseguiu e tem conseguido, né? Como está sendo a sua vida hoje em relação às redes sociais? Isso aconteceu há 2 anos atrás, né? Então, assim, foi bem como a doutora falou, a fonoaudióloga falou ali, é um processo diário de autoconhecimento. Acho que a terapia é o ponto de partida, né? De tudo aquilo que a gente vai construindo com o passar do tempo. É preciso querer demais isso. É preciso ter, eu não digo força de vontade, porque se a gente for buscar força de vontade, a gente nunca tem vontade. A gente tem vontade de ficar deitado e roletando ali a tela do telefone, né? Mas é importante realmente a gente criar medidas, no meu caso, foram realmente uma medida de desintoxicação. Eu mudei totalmente o meu estilo de vida, incluí as atividades físicas, sono, alimentação saudável. E mudei também, fiz uma transição de carreira. Hoje eu atuo justamente com a área de inclusão de pessoas com deficiência, onde eu ajudo outras famílias também. Encontro crianças, muitas crianças com excesso de telas, e isso é notório no comportamental delas, essas características, né? Então, assim, é um relacionamento de equilíbrio que precisa existir. E é importante a gente ter o domínio próprio. Com certeza, isso vem de Deus, né? Obrigado, Jennifer, compartilhar um pouco da sua experiência, história de sucesso mesmo, né? Graças a Deus, e hoje podendo ajudar outras pessoas também, né? Fica com Deus, um abraço. Um abraço. Valeu. E olha só que interessante, hoje ela é neurocientista, como ela comentou ali, psicopedagoga e neurocientista, entendendo melhor essa área e ajudando outras pessoas, né, a se livrarem. Bem-aventurados os misericordiosos. Começou carecendo de misericórdia. É verdade. E hoje alguém que estende. Uma coisa importante a gente dizer nós não podemos lidar com coisas, objetos e ações potencialmente viciantes e se aproximar delas como nós nos aproximamos de outras coisas. É uma ingenuidade perigosa fazer isso. Então, você não chega perto de uma cafeína como chegaria perto de um cacho de uvas. Então, você não vai ficar viciado em melancia, como você ficaria potencialmente de outra coisa. Então, quando a gente pega um objeto como esse aqui, ele não é assim, pode ser que o mau uso, ele é potencialmente viciante. Então, o caminho natural dele é te viciar. Então, você abriu uma rede social, o vício está à sua espreita e ele é um encontro inevitável. Então a gente não pode, repito, se aproximar de algo potencialmente viciante como se aproximaria de outro. Você não chega perto de um copo de água da mesma maneira como você chega perto de um copo de álcool. Não dá para pensar nisso. Isso aqui é. Então nós tratamos as redes sociais como se elas não fossem potencialmente viciantes. Como se o vício fosse algo que poderia. Não, ele é potencialmente viciante. Eu sou imune, não tem dessa. Não se trata redes sociais com ingenuidade. Nós estamos falando de uma força gigantesca que vem para te engolir e sem nenhum freio. A única coisa que te protege é um bom senso que deve ser apresentado antes de começar a usar. Saindo daqui também, e a gente vai direto, conforme prometemos, para a escola bíblica. Darleide saiu daqui no segundo bloco, foi correndo para a escola bíblica e já está lá. Darleide está na escola bíblica já e a gente está esperando o telefone tocar aí, hein? É verdade, e já está tocando. E é muito legal vir para cá, porque todas as vezes nós estamos daí dizendo para as pessoas ligarem, entrar em contato, pedir a revista Sem Tabus e todas as outras revistas que nós oferecemos. E é daqui, caso você aí de casa não conheça ainda esse ambiente, dá uma geral por aqui, Zeca. Temos algumas meninas atendendo, tem mais pessoas que não estão aqui nesse momento, mas a sua ligação cai nessa central e estas meninas atendem a você com muito
muito carinho, um cadastro é super rápido e isso demora ali, sei lá, menos de 3, 4 minutos e você já é um aluno da Escola Bíblica com a gente e vai receber em casa a revista Sem Tabus. E é sempre uma alegria receber a sua ligação. E olha, ainda no programa de hoje eu vou sentar numa destas máquinas por aqui e vou ficar diante delas para atender a sua ligação. Vai ligando pedindo a revista Sem Tabus. Você vai dizer boa tarde e eu respondo daqui Sem Tabus. Liga e pede a sua revista, semana de lançamento. E por falar em semana, hoje, ainda hoje, a partir das 8 da noite, eu estarei ao vivo numa programação especial chamada Consultório de Casais. A partir das 8, ao vivo, com especialistas junto comigo. E na segunda meia hora, nós vamos abrir a Palavra de Deus e será o momento de nós mergulharmos na Palavra em busca de luz para muitos casais que nesse momento enfrentam muitas dificuldades. Então eu fico daqui na Escola Bíblica, onde tocam as ligações de todos aqueles que pedem a revista Sem Tabus. Nós vamos, na continuidade, voltar com você. Mas por agora, Aleixo, o que mais a gente pode dizer sobre a noite de hoje, Consultório de Casais? Eu gostaria de te lembrar, a Darlete falou ali, ela mencionou, de que você pode entrar em contato com a Escola Bíblica pelo WhatsApp, 982444449. Manda pelo WhatsApp ali e já escreve ali Sem Tabus. E respondendo o que a Darlete disse, a semana especial já começou hoje, ela estava na rádio às 11 horas da manhã, as perguntas das pessoas foram respondidas ali, uma meditação, uma reflexão, muitas perguntas importantes que beneficiaram muita gente. E hoje à noite tem uma programação especial, Consultório de Casais, a revista Sem Tabus à mão, um material maravilhoso disposto para você e que você vai saber um pouco mais assistindo esse VT agora. A primeira coisa do desafio que nós tivemos foi adequar as nossas vidas. O relacionamento ele envolve muitas renúncias às vezes, né? Como a gente é recém-casado, né, a gente, assim, não passamos por muitos dramas, assim, a gente se dá muito bem, na verdade, mas uma coisa, assim, que me vem à mente é a questão financeira, né? Todo casamento tem seus desafios, mas cada desafio tem sua solução. Traga suas experiências para conversarmos sobre esse tema na primeira noite da Semana Especial Consultório de Casais, com a terapeuta Darleide Alves. Dia 9 de junho, às 8 da noite, aqui, na TV Novo Tempo. Hoje começa às 8 da noite, anota aí, põe na agenda. Darlete já pôs na agenda também, né? O pessoal já está na expectativa de falar contigo. Sim, hoje a partir das 8 da noite e nós vamos continuar a semana inteira, até a próxima sexta-feira, ao vivo. Por ser ao vivo, nós vamos esperar as perguntas de quem está do outro lado e tem questionamentos, está passando por dificuldades, por problemas, como divórcio, como traição, medo de o casamento não prosperar, dificuldades de comunicação. E esse tempo está separado, reservado para as famílias, especialmente para os casais, nessa semana toda especial. Não vai esquecer, às 8 da noite. Por agora, fica esse convite reforçado e a gente se encontra daqui a pouquinho por aqui ainda na Escola Bíblica. Até já. Perfeito, Darleide. Obrigado, hein? E olha só, hoje, então, às 8 da noite, você tem esse encontro marcado com a gente aqui na TV Novo Tempo. A Darleide vai estar apresentando. Eu vou estar lá no telefone hoje, sabia? Hoje eu vou estar no atendimento, essa semana, na verdade. Vou estar lá no atendimento, quem sabe eu atendo a sua ligação também. Olha que legal. Mas por agora, aproveita o intervalo que a gente vai, rapidinho, manda uma mensagem no WhatsApp da Escola Bíblica, que é o 12982444449. Fácil, né? Aparece aí na sua tela e peça já. Coloca lá, Sem Tabus entre Família, pra gente entender que foi aqui que você ouviu esse convite para pedir a sua revista, tá? Sem Tabus entre Família, no WhatsApp da Escola Bíblica, 12982444449. Vamos para o intervalo? Aproveita e peça a sua revista. Até já. Estamos de volta aqui no seu programa especial falando sobre comunicação e como uma comunicação virtual, essa mediada por um uso de tecnologia que faz com que você possa falar com quem está longe, pode correr o risco de te desligar de quem está perto.
Como que esse problema está sendo enfrentado na sua casa, ou na sua casa o problema não chegou a acontecer? E se chegou, como é que foi resolvido? Compartilha com a gente. Mas compartilha com a gente também o seu anseio de ter algo melhor na sua vida. Algo melhor na vida dos outros, que é ligando para a gente pedindo sua revista. A Darleide foi lá para a escola bíblica, se infiltrou, Abinal, o pessoal da escola bíblica e já está esperando. Está lá, né? Uma agente secreta da escola bíblica e foi viver a alegria de receber uma ligação de gente que está pedindo, já está até sentadinha toda ali toda equipadinha lá na escola bíblica. Diz aí, já estão conversando contigo? Não deixa a Darleide sozinha. Estou aguardando. Você sabe que lembrei agora, uma curiosidade para compartilhar. A minha primeira atuação aqui na Novo Tempo, isso há muitos anos, foi na escola bíblica. Eu também já fui atendente por aqui. Alguém vai dizer o que a Darleide ainda não fez na Novo Tempo? É pouca coisa. Muito de tudo que a gente vive hoje, eu já passei por essa escola. E aqui é o coração da Novo Tempo. Você, quando liga para pedir aconselhamento, para pedir estudo bíblico, para conversar, para tirar dúvidas, para somar com a gente, às vezes para fazer uma crítica, outras vezes para fazer elogio. Tudo passa por aqui no coração da Novo Tempo, a escola bíblica. E eu vou ficar por aqui para atender a sua ligação. Você que vai ligar no 0 operadora 12 21 27 31 21. As meninas estão por aqui, eu estarei junto, quero ouvir a sua voz, quero fazer um cadastro, quero um aluno novo nessa escola bíblica aqui comigo. E esse é o momento de você interagir pedindo a revista Sem Tabus, que trata de sexualidade, de relacionamento. E mais uma vez, não posso deixar de lembrar que hoje à noite, a partir das 20 horas, nós temos encontro marcado, ao vivo, no consultório de casais. Um tempo para nós aprendermos juntos sobre relacionamento, sexualidade com os especialistas e mais a Bíblia. Nós teremos momento de abrir a palavra de Deus. Eu vou pregar a você a partir das 8 da noite. Eu espero você. Continuo por aqui na Escola Bíblica, volto com os meus amigos no estúdio, porque esse é o seu Entre Família, tudo acontecendo para abençoar você e a sua casa. Darleide, se ela passar na experiência lá da Escola Bíblica, a gente tem uma dificuldade aqui depois, né? Não é? Se ela passar na experiência, fica por lá. Mas a experiência maravilhosa é de você ligar, ser atendido por uma das apresentadoras, a autora da revista. Não perca essa oportunidade, peça a sua revista, liga para a Escola Bíblica agora. E se você prefere mandar por um WhatsApp, manda uma mensagem lá. Quero a revista Sem Tabus. 12 98244 4449. Muito bem, tá aí. Já pediu a sua revista? Peça. Vai chegar de graça na sua casa, graças aos Anjos da Esperança. Bom, a gente chegou àquele nosso momento na prática, onde vamos entender de uma forma diferente, mais visual, o que quer dizer esse relacionamento e algumas interferências que vêm aí das redes sociais, que vêm também dos WhatsApps da vida, enfim. E nós temos aqui o prazer de receber um casal, ele que já é conhecidíssimo, ela também conhecida, mas ele, que eu não sabia que era ator também, Wesley Fonseca, como é que você está, meu brother? Tudo bem? E a Kênia? Tudo bom, Kênia? Sejam bem-vindos. Obrigado. Wesley Fonseca, que deu um pulinho do Caixa de Música para cá hoje, junto com a sua esposa, para nos ajudarem nesse assunto tão legal aqui. Eu vou ficar mais pertinho pro lado de cá e a gente vai entender um pouquinho melhor, Wesley e Kênia. Em casa a gente sente assim, a gente até se escora, tá, mas vai que derruba tudo, né? Aí a mãe briga. Mas a mãe tá fora, né, pastor Aleixo? A preceptora, a madre superiora. A preceptora, né, tá fora, então mas ela tá assistindo. Mas ela tá assistindo. É, né? Então tá tudo certo. Então é o seguinte, a gente vai demonstrar aqui na prática o que seria uma comunicação sem interferência de um aparelho celular e uma comunicação com essa interferência, tá bom? Então vamos lá para esse momentinho. Wesley, tem aí ao seu lado alguns envelopes. Você pode escolher um desses, que é o assunto que vocês vão conversar nesse momento, sem interferência. Só o casal conversando, sem nenhuma interferência nesse momento. Aqui fala, conte algo bom que aconteceu com você essa semana. Vai pra cá que eu mostro essa câmera aqui. Legal. Vamos lá. Semana... Tá. Meu amor, a gente completou 7 anos juntos na semana passada, né? E deixa eu falar, você me surpreendeu. Porque eu não você faz mais surpresa. Eu faço muita surpresa pra você, sabe disso. Mas você me surpreendeu porque eu cheguei em casa, você meio que relembrou o primeiro encontro, depois que eu pedi você em namoro,
levei você para comer um fundi e você preparou um fundi delicioso. Nossa, eu fui surpreendido, tá? Foi mesmo? Porque eu te pedi pra chegar mais tarde. Você chegou na hora que eu tava fazendo a comida ainda. Então... De onde você tirou essa ideia? Você lembrou lá do nosso... Que eu tenho amigos, né? Aí eu pedi ajuda pros nossos amigos. Aí eu falei assim, no dia que eu faço uma jantinha, um macarrão que você gosta. Aí a Super falou comigo, não, faz um fundi, que no dia que vocês foram, ele te pediu em namoro, ele te levou pro fundi. Eu, nossa, muito legal. Aí eu fui nas receitas, pedi ajuda da Arlete, vi o que eu podia comprar ali e fui dar o meu rolê pro Jacareí. Foi especial, porque eu não esperava de verdade. Primeiro que de manhã você tinha me ligado, né? Pra falar, você lembra dessa data? Não, e eu lembrei disso tomando banho, né? Que eu falei assim, gente, o que tá acontecendo? Que dia é hoje? Meu Deus, 7 anos. E foram 7 anos de muitos desafios, né, Lindo? Namorando à distância. Mas até que a gente chegou. Te amo. Bom, que momento lindo, né? Parabéns, casal. Parabéns. Olha, 7 anos. 7 anos. Cara, De namoro, né? Do começo, se conheceram e tal. Que bênção, viu? E olha só que interessante aqui, até, Patrícia, eles trouxeram aqui, fizeram uma comunicação direta, sem nenhuma interferência, mas teve o uso, você usou o celular para falar com a Arlete, para falar com as suas amigas? Sim. Para falar com ele. Para descobrir a receita, né? Porque eu não sabia como fazer fundi salgado. Então... Olha só, usou de uma forma correta, né? O celular, as redes sociais, né? O WhatsApp para conversar, para falar com a amiga, pegar ideias. E no momento deles não teve interferência. Exatamente. A gente não está aqui para falar, joguem fora os celulares. Até porque é impossível, a gente já está vivendo nesse mundo, o que a gente quer é falar sobre o equilíbrio, saber viver e usar da forma adequada. Aqui ela precisou de uma ajuda, de um contato e às vezes até para mandar uma mensagem entre o casal, mas precisa ter o que a gente está falando, do equilíbrio. A gente trabalha com as redes sociais, eu trabalho com as redes sociais, eu não posso falar, abandonem as redes sociais, não, me sigam nas redes sociais, mas tem que ter o equilíbrio. No momento do casal, não tinha o celular. Ela resolveu tudo antes, o celular nem tá ali. E o que é mais interessante teve olho no olho. Aqui é o momento da televisão, mas teve o toque, teve olho no olho. Se estivessem sozinhos, teriam um abraço. E isso gera, que eu acho incrível, é uma conexão cerebral, é uma sincronia dos cérebros. Isso só acontece quando tem toque, quando tem abraço, quando tem olho no olho. Isso é estudo científico, não é mágica. Os nossos cérebros, eles entram em sincronia, eles entram em sintonia. E isso faz com que a segurança do casal, a segurança da convivência ali aumente. Então, essa relação fica mais confiável, mais confortável e mais duradoura. Verdade. Poxa, muito bom mesmo. Agora vamos para uma segunda cena. Cena 2 aqui agora, onde eles vão também tirar um segundo envelope para saber o assunto que eles vão conversar. Mas agora eles terão uma interferência entre eles aqui, que é de um aparelho celular. E cadê esse aparelho celular? Entra agora, celular gigante entrando por aqui, representado pela nossa atriz. Bom, aqui tá pedindo pra gente lembrar de um momento divertido que nós já vivemos juntos. Tá. Foram muitos. Mas vamos falar das nossas super viagens? As viagens, São muito legais. A gente gosta muito de viajar. Sim. E a gente aproveita também para... Você tem uma nova notificação. Para comemorar o aniversário de casamento, né? Que, coincidentemente, é em janeiro. E aproveita férias. Seu amigo ali, acabou de comentar na sua foto. É melhor você comentar, né? Porque vai que... Em janeiro, que é o nosso aniversário de casamento. Então a gente aproveita esse momento para viajar. A tia mandou mensagem no grupo, aquelas fotos de flor, de boa tarde. A gente já conseguiu nesse tempo de intervalo de viagem. Olha pra mim, olha aqui pra mim. De casamento, viajar a alguns lugares legais, né? Que viagem você mais gostou que a gente já fez? A minha bateria tá acabando. Me coloca na tomada. Dá licença. Abaixa aqui. Mas, qual que é? Acho que a minha preferida foi... Responde o grupo da família, tá bombando. Estão marcando lá um compromisso, um churrasco. Qual que foi o dia mais legal, Linda? Churrasco vegano. Não, teve uma viagem que eu gostei muito, quando a gente conheceu aqui na América do Sul. O país Chile é lindo.
E a gente surpreendeu, né? Eu não esperava muita coisa não, confesso, mas foi legal. A bateria tá acabando, 5% de bateria. É melhor você olhar pra mim. Foi muito Só um legal. minutinho, rapidinho, rapidinho. Essa viagem foi legal porque Muito bom! Meu pai. Que difícil. Que difícil, hein? A nossa amiga celular, seu nome celular? Adriele. Adriele, verdade. Estava anotadinho ali. Adriele representou muito bem o celular, viu? Obrigada. Essa marca ninguém tem. Verdade. Porque é isso, cara. Como é que você sentiu aí, Wesley, Kênia? Como que vocês sentiram aí essa comunicação tendo um celular na frente, que trava a pulando? cabeça. Mensagens aqui, ó, pipocando. Às vezes você arrasta, né? Que ela falou, arrasta pro lado para não ver a mensagem, ou para cima. É que a linha pra gente formar o pensamento, a gente tá focado numa coisa. Você vê outra coisa, eu não tava lembrando, tipo, namoro, casamento, o que eu tava falando? Qual viagem? Qual viagem, Então, claro que você perde a linha de raciocínio, né? Você sabe o que quer falar, mas, apareceu uma outra coisa, roubou teu pensamento. Tua ideia já foi, e aí até voltar para a concentração. Patrícia. E existe um estudo tão interessante lá do MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Ela fala que só do celular estar ali do lado, mesmo que não apareça nada, mas só de estar ali, porque fica brilhando, né? Já tira um pouco da nossa concentração, já tira um pouco do... Só dela estar ali sentadinha já está tirando a concentração deles. Só que, na verdade, não existe isso, né? São muitas notificações e a gente está preocupado porque quer ver se é notícia de trabalho. Além dessa interferência que perde todo o raciocínio, neurocientificamente, a gente não consegue voltar com o foco total. A gente demora um tempo para voltar ao que a gente estava fazendo, seja algo de trabalho ou seja uma conversa importante que a gente está tendo dentro do casamento, a gente demora um tempo. Só que imagina isso multiplicado. É uma notificação. Espera só um pouquinho que eu vou responder. Já perdi o foco. Daí, daqui a pouco, eu volto para o foco, só que eu não voltei totalmente. E, novamente, isso vai acontecendo. E quem está ali naquela relação sente-se trocado mesmo. Por quê? Eu estou aqui nessa conversa importante, trazendo um assunto relevante, ou falando da nossa viagem, e, de repente, existe algo ali que está tirando a todo momento o foco, e eu me sinto como? Sem a importância devida, e isso pode quebrar as relações matrimoniais, as relações até entre amigos mesmo. E isso acontece não só fisicamente aqui, que a gente está vendo, acontece neurologicamente, porque a gente perde totalmente o foco e não acontece aquela sincronia neural que eu falei antes, quando teve o contato, o olho no olho, o abraço. É verdade, hein? Existe uma questão diferente que o celular traz para o modelo de existência. Os seres humanos, eles têm um impacto nisso. Então, por exemplo, se você pegar tecnologia comunicacional, é uma coisa que os seres humanos usam desde que eles não moram mais no mesmo lugar. Você tem uma carta, você tem um telégrafo, você tem o antigo telegrama, você tem o pombo correio. Então, você pega Paulo, que está lá em Patmos, mandando uma carta para Laodiceia. É que o que a tecnologia digital traz é uma relação de tempo e espaço que nunca foi experimentada. Ela altera a concepção de tempo e espaço. Então, por exemplo, num mundo virtual, você pode ter quantos quilos você quiser. Não faz nenhuma diferença o seu desempenho no mundo virtual com o seu tamanho, com a sua idade. Nenhuma, absolutamente. Isso nunca foi experimentado. E a relação de tempo, ela é alterada, porque se eu mandei uma carta para minha esposa, ela vai te levar 3 dias, 2 dias, 1 dia para chegar. Agora, uma mensagem, ela leva 1 segundo. E quando ela leva 1 segundo para chegar, eu não espero que ela leve 3 dias para ser respondida. Então, por exemplo, você tem... Agora, quando você coloca... E essa experiência foi muito interessante. Como é o seu nome mesmo? Adriele. A Adriele, ela está ocupando um espaço que traz para você uma concepção de tempo e espaço. Você pode ver que é diferente, né? Você dá para fazer... Você vai assim. Sai da frente. Dá licença. Aí você entendeu o quanto o seu tempo e o seu espaço foram radicalmente alterados, porque assim, você está falando no celular. Não, você está falando com a sua tia. Mas você passa muito tempo no celular. Não, eu passo muito tempo falando com essa pessoa. Agora, no celular, tudo se resumiu. Você pode, 50 pessoas que ocupariam a sala inteira, elas estão dentro de um espaço. Elas cabem, você pode colocar 1000 pessoas no espaço. E isso faz com que a gente perca a noção completamente do tempo relacional. Porque a sua esposa, ela está ocupando espaço e tempo na sua frente. Relacionamentos são radicalmente dependentes de uma concepção de tempo e espaço.
Fora as vezes que a gente decide se enganar, né? Porque a gente sabe que não dá pra fazer duas coisas. Pode falar, tô ouvindo. Isso é mó fake que a gente quer se enganar mesmo. Vai dar certo. Não dá, gente. Não dá. Falo por experiência própria. Não dá certo. Porque o nosso cérebro, ele não foi feito para ser multitarefas. Então, ou eu faço uma coisa, ou eu faço outra. E quando tá falando de relacionamento, é isso que o pastor falou. Eu tenho que estar presente 100% nessa relação para que ela se desenvolva. E um dos grandes problemas, mas também a grande solução, é uma comunicação. Porque o problema da comunicação vai ser resolvido com a comunicação. Mas precisa de presença, de escuta ativa, de deixar toda essa sala com as 50 pessoas de fora mesmo, e às vezes fora fisicamente, como eu falei naquele estudo, para assim a gente conseguir essa conexão real. Justo. Na nossa casa, a gente não usa o celular na mesa. É verdade, a gente botou um limite. limite. Fez um combinado, assim, que a mesa chegou na nossa casa, a gente falou assim, olha, vamos comer aqui na mesa e o celular ele fica no sofá. Ou longe dali. E aí as visitas quando vão a gente pede também, se importa. Pra gente aproveitar aquele momento. Pra gente poder aproveitar, porque se o celular vai pra mesa, a gente... Já era, né? Já rouba a atenção. E isso é uma estratégia ótima. E cada casal vai precisar conversar e verificar. Essa é uma estratégia, dias ou horas sem celular, antes de dormir sem celular. A gente tem várias estratégias que precisam ser implantadas na nossa vida, sim. Verdade. Wesley, obrigado, mas você não vai embora ainda não, hein? Você fica aí, porque daqui a pouco a gente tem outro papo para conversar. Fechou. Kênia, obrigado, viu? Obrigada. E obrigado. O celular marca Adri. Legal. Sistema operacional, qual que é, Adri? Cérebro. Boa, obrigado, viu, Adri? Obrigado, gente. Muito legal, muito bom. Eu já estou até pensando assim, chame o seu celular pelo nome de uma pessoa e veja quanto tempo vai levar para sua esposa quebrar ele. Verdade. Lá em casa a gente tem uma mania, faz muito tempo, né? Desde que a gente namorava, que os aparelhos tudo tem nome. A tecnologia Alexa tem nome, tem o nome, o celular tem nome, tudo tem nome. E é muito legal. Quando a gente faz esse exercício, você estava falando com quem? Aí, por exemplo, você tem lá a tech de outra, ela chama Carla. Ah, tá, era a Carla. Você tá passando muito tempo com a Carla. É muito legal. Falando em tempo, espaço e deslocamento, Darleide foi lá para a Escola Bíblica e a gente quer saber se ela já falou com alguém ali, já recebeu algum telefonema, né? Alguma mensagem e ficou... Estamos com saudade, pode voltar já, Darleide. Se você não estiver atendendo muito, pode voltar para cá, mas eu acho que o telefone deve estar quente aí. Sim, eu já conversei por aqui com a dona Maria José Ferreira de Souza, lá de Teresina, no Piauí. Ela que é da Assembleia de Deus, já fez outras vezes pedidos aqui na Escola Bíblica e agora está interessada na revista Sem Tabus e ela se quer dividir com sua neta. Fiquei muito feliz. Ela, mas eu te amo, eu queria ligar para justamente falar com você. Um beijo para Maria José. Eu vou continuar por aqui, mas aproveito toda e qualquer oportunidade para te lembrar que nós temos encontro marcado hoje às 8 da noite ao vivo e será assim até a próxima sexta-feira. Consultório de casais. Como é que estão as coisas por aí? Vocês estão brigados? Está pensando em divórcio? Está divorciado? Descobriu uma traição? Está com medo de o casamento não prosperar? Você quer ajuda? Nós estamos aqui para ajudar você. A revista Sem Tabus é um meio que nós temos para chegar até você aquilo que nós consideramos ser fundamental para você começar uma mudança, uma transformação a partir daquilo que você aprende e pode pôr em prática. Mas o nosso convite se estende, vou repetir, para as 8 da noite, ao vivo, 20 horas, ao vivo. Assim como estive na rádio de 11 ao meio-dia ao vivo, agora estamos no Entre Família e à noite temos consultório de casais. Eu espero você, vou continuar por aqui atendendo ainda mais algumas ligações, esperando você ligar e pedir a revista Sem Tabus pelo 0 operadora 12 21 27 31 21 e volto com vocês, meninos. Valeu, Darleide. Pegar o telefone, discar os números e já começa a conversa falando sem tabus. Alô, sem tabus. Ou pega o seu celular, manda uma mensagem pro WhatsApp da Escola Bíblica, já manda ali, ó, sem tabus e começa uma conversa. A equipe da Escola Bíblica já recebeu um reforço muito importante, agora eles têm mais capacidade lá para atender você, trocar uma ideia, como a nossa irmã muito querida, um abraço, que mandou uma mensagem, pediu a revista e parece que
tem aproveitado e muito. Você também deve aproveitar. Lembrando a você que hoje à noite, às 8 da noite, um consultório de família para você, consultório de casais para você colocar ali e absorver tantas bênçãos de Deus para abençoar sua família, seu matrimônio, sua felicidade. Não perca essa semana especial, consultório de casais, hoje às 8 da noite. A gente vai para o intervalo, volta com as suas interações, tem também coisa que aniversário chegando e a gente vai ficar feliz, sempre fica feliz com o aniversário, mas tudo isso com você. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Simbora, Entre Família vai seguindo por aqui na sua tarde, que coisa boa, hein? Olha a hora, agora 3h43 pelo horário de Brasília. Que prazer ter você juntinho com a gente. Aprendeu muito já por aqui nesse programa de hoje, né? Falando sobre comunicação e os celulares, né? Redes sociais, como tem interferido aí nas comunicações. Mas agora vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre caixa. Que caixa? De música. Você conhece, né? Caixa de música completando 18 aninhos, gente. Cadê as palmas? Né? A gente já solta aquele efeito de palmas. Se não tem, a gente faz, né, Wesley? Faz aqui mesmo, tá tudo certo. Wesley Fonseca está comigo mais uma vez aqui. Wesley, cara, que legal, hein? 18 anos, já atingindo a maioridade. Atingindo a maioridade, cara. Nessa jornada aí de caixa de música, a gente estava comentando aqui antes do programa, o bloco voltar, a minha parte, pelo menos, como apresentador, 5 anos. Mas eu tive, e tenho, né, na trajetória, o privilégio de ter 2 visões do Caixa de Música. Hoje, como apresentador, você assiste o Caixa de Música, você me vê lá. Mas antes eu já vim aqui no Caixa... Aqui não, ali no Caixa de Música, né? Pra cantar, pra ser entrevistado. Então, eu sinto na pele, vendo quando eu recebo convidados e lembrando quando eu passei por aqui antes de pisar na Novo Tempo. Eu estudava no NASP, fazia faculdade, mas gostava já de música. O poder que esse programa tem de abençoar tantas vidas, eu fui e continuo sendo abençoado, então é motivo de comemorar, sim, os 18 anos do Caixa. Cara, que bênção, hein? 18 anos. Caixa de Música começou com a Glauce, né? Glauce Cunha, a primeira apresentadora do programa, que ficou aí boa parte. Se eu tenho 5 anos e o Caixa tem 18, ela teve aí quase 13 anos. Quase de 13 Caixa anos de música. Caixa. Ana Lima também passou Ana pelo Lima Caixa. também ficou por um período. Naquele momento existia o Som na Tela, que era um momento... Assim que a Ana Lima entrou no Caixa, eu estava no Som na Tela, eu cheguei na Novo Tempo com um programa também de música, só que com clipes musicais. E na minha chegada, no Caixa de Música, a gente uniu o Som na Tela e o Caixa de Música, tendo clipes musicais, entrevista, bate-papo e apresentação musical ao vivo. Então ficou literalmente uma caixa. Uma misturinha boa. Exato. E então, quando você já cantava, você já participou do Caixa de Música com a Glauce? Sim, como convidado. Com a Glauce como convidado. E nunca passou pela tua cabeça estar ali apresentando esse programa, fazer parte disso tudo? Primeira vez que eu pisei no Caixa foi em 2012. Então eu vim compartilhar música. Emoção, né, nossa, ali. Caixa de Música, que já tinha aí muita história. A gente é referência de muita gente que passava no Caixa de Música. Eu descobri muitos talentos, uma curiosidade que ninguém perguntou, mas estou falando. Hoje eu sou músico, hoje eu tenho um ministério solo com a gravadora Novo Tempo. Eu descobri músicas que hoje eu agreguei ao meu repertório por conta do Caixa de Música. Descobri talentos no Caixa de Música, então por isso que eu falo. Esse programa, sinto na pele a importância, e eu todo dia assim, né? Todo final de semana, hoje, como sou músico, vou viajando, encontrando gente. A propósito, abraço a galera de Curitiba que encontrei nesse último final de semana. A gente encontra gente que fala Caixa de Música todo dia. Eu fico brincando, todo dia vendo minha cara mesmo. Vocês aguentam? E ainda chama final de semana pra cantar na igreja? Exato, Como assim? Mas é especial essa conexão. Saber que a gente tá entrando na casa de tanta gente. E não é sobre mim, né? São 18 anos dessa mensagem através da música que vai, por si só vai andando, né? E tantos corações muita alcançados, gente, tocados, né? E você que já foi tocado um dia pelas músicas trazidas no Caixa de Música, a gente tem um convite especial para te fazer, tá? E convida outros também para assistirem hoje às 18 horas aqui na TV Novo Tempo. Programa especial de aniversário. O que vai ter nesse programa, Wesley? Claro que não pode faltar música, mas a gente também vai reviver bons momentos desse programa através dos nossos convidados. Tem convidados musicais, mais de um a propósito. Esses convidados musicais vão se misturar, inclusive eu entreguei um segredo. Fica aí, viu? Vamos fazer música juntos, vai ser bem legal, apresentações musicais especiais. E umas dinâmicas para a gente relembrar a história através de quiz. A gente vai convidar você para interagir com a gente também, para responder na brincadeira, a gente se divertir junto, para contar a história do Caixa de Música. E tem umas surpresinhas que não vou entregar também. Tá certo. Não entrega tudo, porque hoje você que está em casa vai assistir, hein? Às 18 horas aqui na TV Novo Tempo, Caixa de Música.
tá bom? Então já programa aí para não perder, porque vai estar mais que especial. Se já é especial todo dia, hoje então mais ainda, né, Wesley? E o legal de tudo assim, ó, se você me perguntasse assim, por que é especial para você? Tem momentos, claro, tem momentos que eu descubro, gente. Então, opa, que legal, vou adicionar na minha trajetória musical essas pessoas, na minha playlist. Mas tem dia, Binal, que a minha playlist tá na minha frente. Gente que eu ouço, gente que eu admiro. Tempos atrás eu entrevistei Preto no Branco, entrevistei gente talentosa demais, enfim, que eu fico Júlia Vitória. É porque os cantores da gravadora Novo Tempo, eu não vou desmerecer. Mas é que já são meus colegas, meus amigos, então estamos ali todo dia junto. Quando vem gente diferente de longe, eu fico assim, ó, uau, tá aqui com a gente. Então isso é especial. Que massa. Eu que não sou músico, e quando estava apresentando o Clube da Música na Rádio Novo Tempo, a gente recebia essa galera que vinha no caixa, ia no clube. Passava aqui, passava lá. Cara, já me dava emoção muito grande. Agora eu fico imaginando você cantar a música deles, eles estão ali na sua frente. Que demais, hein? Ó, tem até um vídeo pra gente acompanhar aqui agora, um VT. A gente vai jogar agora um VT para você já ficar mais que esperto e entender o que vai ter hoje à noite. Entender ainda mais, né? Porque você já entendeu tudo. Mas só para reforçar o que vai ter hoje à noite, às 18 horas, no Caixa de Música na TV Novo Tempo. Roda aí. Caixa de Música. Quanta coisa boa já aconteceu por aqui. Quantos talentos musicais já passaram nesse programa e a gente amou, né? Eu mesmo, parece que cheguei ontem aqui nesse programa, né? E você? Chegou quando aqui? Você se lembra desse cenário? Lembra talvez de outros apresentadores? Memórias, né? Que ficam no coração. E por falar em memórias, vamos lá no cenário atual que eu tenho algo para te contar. Você é nosso convidado, dia 9 de junho, às 6 horas da tarde, comemoração dos 18 anos do Caixa de Música aqui na TV Novo Tempo. Perde não, viu? Vai ser muito especial. Hoje, não perca, às 18 horas, 6 horas da tarde, aqui na TV Novo Tempo. Não perca, gente. Wesley, obrigado, cara. Obrigado, Abinal. Vou estar colado assistindo, Por favor, cara? que você de casa seja abençoado. Valeu. Obrigado, cara. Hora de interações, Pastor Aleixo. Muito legal. Hoje, 18 horas, então, Caixa de Música especial, 18 anos. Me deu vontade de falar quem vai estar, mas já que o Wesley não falou, não falei também não, viu? Porque, olha, eu sou fã das pessoas que vão estar hoje aqui. Além dele também, né? Fã dele, do Wesley. Olha aí, a Ana dizendo lá de Brasília. Meu marido, quando chega do trabalho, fica o tempo todo no celular. Isso está acabando com o nosso relacionamento. E aí? Ana, não se sinta sozinha, não está acontecendo só com você. A gente está hoje aqui falando porque isso tem acontecido em muitos relacionamentos. Existem algumas estratégias que vocês podem combinar como casal. Então, o primeiro passo vai ter que ser essa conversa como casal. Você expor as suas necessidades para ele. A gente fala em comunicação, a gente fala que é sempre uma necessidade que não está sendo atendida. Então, o primeiro passo é expor a sua necessidade, conversar sobre. Gostaria de ter um tempo com você, um tempo sem as redes sociais, sem essa interferência de outros seres, né, que estão aí nas redes sociais. E vocês poderiam fazer alguns acordos. 30 minutos depois que chega do trabalho, ou 30 minutos antes de dormir, algumas horas sem a tecnologia, alguns momentos no modo avião, um dia por semana, quem sabe, num passeio que os dois possam fazer sem celular. Existem algumas estratégias que não devem ser impostas, mas que sim precisam ser combinadas. Eu tenho um e-book que fala realmente de comunicação de casal e eu quero dar para você e para todo mundo que quer esse e-book de comunicação de casal, que está assistindo a gente, pode ir lá no meu Instagram e pedir no direct, falar, eu estou assistindo e eu quero melhorar minha comunicação com meu marido. E é o meu presente nessa semana do Dia dos Namorados para você, Ana, e para quem quiser. Fala, eu quero seu e-book de comunicação, é um presente, eu vou mandar o link lá no direct do Instagram. Minhas redes vão aparecer aqui, tem YouTube. Ana, mas começa fazendo um combinado, pelo menos. Fala, vamos conversar todo dia 10 minutos no celular modo avião? Eu espero que dê certo aí para você. Legal, muito bom. Ó, aparecendo aí na sua tela, então, Patrícia Jung, se escreve com J, tá? Se lê Jung, né, Patrícia? Isso, é oficial. Pati Jung, Pati com Y, Pati Jung Oficial, meu Instagram. Lá no YouTube, quem está assistindo até pelo YouTube, eu tenho mais aulas que são maiores, que eu falo de comunicação do casal, que dá para assistir
Porque no Instagram são links pequenos, que a gente sempre dá uma dica rapidinho, mas lá no YouTube tem dicas maiores, aulas mesmo que eu falo de comunicação, comunicação com os filhos, comunicação com o casal. Paty Jung Oficial, todas as minhas redes sociais são assim. E para você ganhar o e-book, tem que ser pelo Instagram mesmo, me chama lá no direct que eu mando o link. Se eu não mandar hoje, até amanhã eu mando o link do e-book. Boa. Chegando mais interações pra gente aqui da Graziele Beleze, da Inglaterra. Oi, gente. Olá, Grazi. Oi, Grazi. Que delícia de programa. Antigamente o problema dos casais era quem ia lavar a louça. Hoje é quem vai responder primeiro no WhatsApp. Tecnologia unindo corações, mas separando pessoas no sofá. Bora relembrar que emoji de coração não substitui um abraço. Tecnologia top, aproxima quem está longe. Eu aqui na Inglaterra facilita tudo. Mas se exagerar, até o bom dia vira só um emoji. Bora equilibrar. Wi-Fi ligado, corações conectados. Mas sem esquecer que olhar nos olhos ainda tem mais efeito que qualquer mensagem de voz. Aqui agora é lei. Hora de dormir, celular modo avião, porque celular ligado perde o toque. A conversa de casal antes de dormir. Até as DRs. Muito bom ela ter falado legal, aqui. Graziele. Colocou uma regra. Eu sou da postura radical em relação a isso. E vou reforçar minha radicalidade. Veja, existe sim uma influência que o ambiente causa nas coisas que são de fato importantes. Quem sentou em cima de uma moto, ele não vai ter controle absoluto sobre as coisas, porque o próprio aparelho chamado moto impõe determinados comportamentos. E a gente tem que ter isso. Então a gente não pode ser inocente em relação a determinados comportamentos. Isso é importante, mas também a gente tem que levar um contraponto de que há uma concepção de relacionamento que não foi pensada absolutamente como ela é. Então muitas vezes a ideia de casamento mudou. Primeiro, a ideia de casamento mudou primeiro e depois ela passou a ser deteriorada por outras coisas. Porque se aquela ideia de casamento era sólida, no sentido de que ela deve ser protegida de qualquer coisa, determinadas coisas não vão nem entrar, que a gente não vai dar chance. Agora, se aquela ideia de casamento não tem os seus absolutos de sacralidade, aí ela vai ficar sofrendo interferência em muita coisa. O celular acabou com o meu casamento. O seu casamento não foi considerado sério o suficiente para o negócio do tamanho do celular ser suficiente para acabar. Sabe aquela frase? Não tenha medo de perder grandes amores por poucas coisas, porque ou aquela coisa não era pequena ou o amor não era grande. Tem Darleide aí? Tem Darleide aí, tem mais Darleide. Cadê ela? Mas Darleide mandando interação. Não, Darleide não manda interação. Eu estou por aqui observando tudo e pensando, gente, a gente já passou a tratar um aparelho de celular, como outros, quase que como um ser vivo e inteligente que faz interferências diretas na vida da gente com uma absurda capacidade de destruição. Isso a gente precisa pensar. Quem é o inteligente, quem é o que ama, quem é o que tem coração e quem é o que tem interesse de manter essa relação viva. Bom, eu vou me despedindo por aqui de vocês, mas convidando mais uma vez para o nosso encontro de hoje à noite, às 8 da noite, 20 horas. Põe aí no seu despertador para que não passe batido. Para a gente se encontrar para o encontro de casais, o consultório de casais ao vivo, com especialistas respondendo as suas perguntas. E nós, a seguir, estaremos ainda juntos abrindo a Bíblia para pensar o que Deus tem pensado sobre nós e sobre as nossas relações. Eu espero muito por vocês, você que está ligando aqui pra gente pedindo a revista Sem Tabus. Que bom que você atende o nosso convite, liga pra cá. As meninas estão aqui no atendimento, eu com quem pude falar por agora. Um beijo, obrigada pelo seu carinho. Liga, continua, é apenas mais uma semana voltada para o seu bem-estar, para o cuidado com a sua família. Que Deus abençoe a você e liga pra gente agora no 12 21 27 31 21. Legal, obrigado Darleide. Obrigado Patrícia, você também por estar com a gente hoje aqui, compartilhando um pouco do conhecimento. Redes sociais, a gente já colocou aí para quem quiser acompanhar mais, tá? Obrigado, Patrícia. Eu que agradeço, muito obrigado. Um texto bíblico muito importante que começa o livro de Hebreus, diz assim, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho, o qual constituiu o herdeiro de todas as coisas. Deus diz muitas coisas importantes, mas Ele sabe e fez, e deu significado para vir pessoalmente falar.
Isso é pra gente porque ele é dentro da lógica do amor. E pensa um pouquinho nessas frases curtas sobre o amor. Quando a gente fala de amor, significa que o amor reestabelece, reestrutura o código de valor. O amor muda todas as ideias de valor do mundo e coloca em outra. Então pensa, quando a gente ama alguém, esse alguém passa a ter um valor enorme. Mas quando a gente se reconhece como amado por alguém, a gente também sabe que esse alguém está olhando para a gente e dando determinado valor. Isso significa que diante de um ser que você ama, você vai, neste valor que você dá, servir com sua energia, servir com seu tempo, servir com a sua entrega. Quando você se reconhece como amado e sabe o que alegra e o que fere aquele coração, e sabendo que você é amado, você tem valor para essa pessoa, você se entrega. Porque quando alguém ama você, ela quer você. Porque você é um objeto de grande valor por ela. E quando você ama alguém, você entrega o quê? Você também. Porque assim é a lógica do amor. Portanto, amor sem se entregar simplesmente não faz nenhum sentido. Amor é entrega. Quando eu amo, eu sei que esse tempo será entregue, que o braço é entregue, que a vida é entregue, que o olhar é entregue, que o ouvido é entregue, você se entrega. Quando Deus quis dizer eu te amo, Ele se entregou. Quando Ele quis ouvir de você eu te amo também, Ele espera que você se entregue. Mas isso é a base de absolutamente qualquer relacionamento. Obrigado, pastor Aleixo. Obrigado você de casa também por estar com a gente aqui em mais um programa Entre Família. Lembrando, hoje, às 20 horas aqui na TV Novo Tempo. E amanhã a gente se encontra, se Deus quiser, em mais um Entre Família, falando sobre pais afetivos versus pais permissivos, como equilibrar amor e limites. Pois é. E vida de saúde, tratamentos naturais para resfriado, gripe e tudo mais. Valeu, gente. Tchau, tchau.